Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 303. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. O tema, o perseguido. Então é lógico que a dona Insônia, ela nos visitou. E eu pensei comigo, eu vou assistir televisão? De forma nenhuma. Vamos persistir no trabalho. Então nós vamos dar início ao tema o perseguido. Então nós sabemos que o perseguido, os perseguidos, que tem no plural também, nós sabemos que também faz parte de uma categoria, porque o número de categorias são enormes, que nós descobrimos no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, a escala espírita. Mas aqui Hermínio Miranda, ele trata da seguinte forma. Ele usa esse termo, a vítima da obsessão. Acredito que para expressar melhor, para não complicar tanto, é deixado dessa forma, porque se nós pararmos para observar, na verdade não existe vítima. Não existe vítima. No mundo qual nós nos encontramos, não existe vítimas. Como também não existe almas gêmeas, e sim almas que gemem juntas, porque se faz necessário. Mas tudo bem, Hermínio Miranda diz assim: a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. Não sei se você consegue se lembrar, mas nos vídeos anteriores tratamos dessa questão. Quando eu fiz a seguinte pergunta: quem de fato é o obsessor? Quem de fato é o obsidiado? É se referindo a essa questão aqui. Porque a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. Então, é preciso entender que quando nós ferimos em existências passadas, quando nós lesamos alguém em existências passadas, naquele exato momento nos encontrávamos perante os desígnios de Deus, enfermos, doentes, infringidores das leis do Criador. Por isso, optamos pelo suborno, optamos pelo roubo, pelo assalto, optamos pelo assassinato, optamos pela traição e por aí em diante, pela lesão, né? E com isso, por já naquele momento nos encontrarmos
enfermos da alma, nós só demos sequência naquela enfermidade, naquelas más índoles que nós possuíamos naquele momento. Você consegue entender? Então vejamos, naquele exato momento, eu devia, trazer comigo influências, vícios de existências anteriores. O que me levou, ou melhor, o que me levaram naquela existência a contrair mais débitos. Porque se eu trazia comigo vícios, más índoles, significava passado, que eu me encontrava enfermo da alma. E o enfermo, principalmente moral, ele não consegue raciocinar com bom senso. Por isso ele ignora as leis do Criador, ele ignora as leis do homem, ele pensa no egoísmo, ele pensa no orgulho, na inveja, no ciúme, na arrogância, ele pensa em ter, ele não se preocupa em ser bom, ser jovial, ser humano, ser prestativo, ser representante de Jesus na terra. Ele não se preocupa em ser, ele se preocupa em ter. E quase sempre o ter é as coisas materiais. Então, é preciso entender que todo obsidiado no passado remoto quase sempre foi um doente, encontrava-se doente, enfermo da alma, enfermo da moral. E por que não influenciado pelas trevas? Por isso que fizemos a pergunta: quem é o obsidiado? Quem é o obsessor? Quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? Porque apontar é fácil, mas não basta apontar. Mediante esta ciência, codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, nós temos o dever, a obrigação, a responsabilidade e o compromisso de ir a fundo e de pesquisar, Por isso o termo o perseguido. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei, De alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto. Desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência inexorável o sofrimento. É preciso entender que nem sempre todos os nossos algozes, nem
todos os nossos obsessores, nem todos os obsessores, nem todos os obsidiados contraíram débitos uns perante os outros aqui na Terra. Porque você sabe que a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, também é um mundo transitório. Quantas mil raças que vieram de outros sistemas solar, degradadas de lá para cá, porque infringiram lá os desígnios do Pai, degradadas para cá, resgataram e quitaram seus débitos aqui, muitas vezes deixando a humanidade aqui progressos, porque essa é a finalidade, que um ajude o outro, retornando a aquele planeta, aquela esfera, aquela dimensão de onde um dia saiu. A prova disso, muitos seres do sistema de Órion, muitos seres do sistema de Capela, que um dia degradados de lá para cá, chegando aqui na condição dos egípcios, 99% deles já conseguiram quitar seus débitos perante a providência divina, retornando ao sistema de Capela. Então pode ser que você tenha hoje um obsessor do teu lado que você contraiu lá em outras dimensões. Os obsessores nossos, nós não os contraímos apenas neste planeta Terra. Não, porque nós não somos daqui. Aqui nos encontramos de passagem. Nós somos de outras dimensões. Chico Xavier dizia que da população toda da Terra, apenas uns 5% originárias aqui da Terra. O restante, todos imigrantes. É natural, é um planeta de provas e expiações. Então, a falta cometida contra o semelhante expõe seu autor aos azares do resgate. Mesmo que a vítima o tenha perdoado imediatamente. Isso aqui é muito importante, viu? Muitas vezes a vingança, como que se despersonalizada, passando a ser exercida não por aquele que foi prejudicado, mas por alguém em seu nome. Eita, 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 eita. Você conseguiu entender isso aqui? Preste atenção aqui com todo respeito. Muitos obsessores existem porque eles abraçaram a causa de outros seres. Vou tentar te explicar conforme Hermínio Miranda disse aqui. É um esmiuçamento que está aqui. Por exemplo, você é uma mãe ou você é um pai. Alguém, por N de motivos, que não importa, não vou entrar nesse mérito, mas alguém aparece e estupra
e mata um teu filho ou um teu neto, ou a tua neta. Tá bom. Só que aquele que estuprou e matou, retornando à pátria espiritual, tendo a oportunidade, ele pede àquela vítima, entre aspas, aquela criança, aqui na Terra, mas lá já está mais adulto, porque recobra-se, né, as condições. Então aquele estuprador pede àquela pessoa perdão. Olha, você me perdoa, pelo amor de Deus, eu me equivoquei. Eu paguei lá na Terra 20 anos de cadeia. Então eu gostaria que você me perdoasse. Está perdoado. O que depender de mim, meu amigo, que fiz também em vidas passadas. Santo é que eu não fui. Mas acontece que o teu pai ou a tua mãe, ou melhor, o pai ou a mãe dessa criança não perdoa esse estuprador e se transforma, ou melhor, se torna um obsessor desse estuprador. É o que está escrito aqui, ó. Então, a falta cometida contra o semelhante expõe seu autor aos azares do resgate, mesmo que a vítima o tenha perdoado imediatamente. Muitas vezes, a vingança, como que se despersonalizada, passando a ser exercida não por aquele que foi prejudicado, mas por alguém em seu nome. Você conseguiu entender agora por que fiz essa esmiuçação dessa forma? Então o pai ou a mãe daquela criança se revolta e pensa: da mesma forma como matou a minha neta, meu filho, minha filha, eu o matarei. Por toda a eternidade eu o perseguirei. É aí que entra o vídeo anterior que nós gravamos com relação ao obsessor. A tática, a sensibilidade do orador, o conhecimento, o amor, o caráter moral do doutrinador, que gradativamente vai esclarecendo o obsessor, mostrando a ele que o Luiz Antônio não roubou 100 toneladas. Você se lembra da história? Eu não estou com alexia. Meu amigo Luiz Antônio não te roubou 100 toneladas. Você está equivocado, meu bem. Então você percebe a habilidade do verdadeiro doutrinador e da responsabilidade dele. Quando, depois de umas 40, 50, 80, 200 vezes que no campo vibracional do médium ele se faz presente, ele de fato descobre que durante 200, 300, 400, 600 anos ele perseguiu Luiz Antônio e que, na verdade, por causa de 1 quilo e não 100 toneladas, conforme ele imaginava, por causa do ódio, por causa da dor, do sofrimento, que nós não devemos ignorar a dor de ninguém, porque só sabe quem sente. E nós temos que respeitar todo mundo por igual. Da mesma forma, o doutrinador dialogando-se com essa mãe ou com esse pai. Mas por que
você persegue... Eu vou me colocar na história. Por que você persegue o Luiz Antônio? Já para mais de 400 anos, porque ele estuprou e matou minha filha. Você está entendendo que eu estou me colocando na história para não complicar para muitas pessoas? Porque eu aguento as coisas, às vezes as pessoas não aguentam. Mas você tem certeza que o Luiz Antônio matou a tua filha? Sim. Ele estuprou a minha filha. E ele matou a minha filha. Tá bom. E o doutrinador vai trabalhando, e os mentores vão ali mostrando os quadros, 10, 20, 30, 40, 50, 80. Eu digo 10, 20, 30, 40, 50, 80, retorno do espírito no campo vibracional do médium na reunião mediúnica de desobsessão, porque não se desobsidia o obsessor em uma apenas vez que o obsessor no centro comparece. Não se desobsidia, você entendeu? Então o doutrinador vai mostrando aquele obsessor 300, 400, 500, 600 anos, eles perseguindo Luiz Antônio, pois achando eles que o Luiz Antônio, quem de fato estuprou e matou a filha deles ou a neta deles. Até que depois de 40, 80, 200 vezes ali se manifestando naquele campo vibracional do médium, naquela casa séria, depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos de trabalhos mediúnico, aquele espírito consegue perceber que eles se equivocaram, porque o Luiz Antônio participou sim do ato, mas o Luiz Antônio tinha um cúmplice que não apareceu na história, porque na época os investigadores não investigaram essa possibilidade de um outro participante no crime, e o Luiz Antônio assumiu a dívida toda sozinho. Mas o Luiz Antônio não entregou o amigo, não, ele achou melhor assumir a responsabilidade toda sozinho. Aí aqueles pais ou avós, eles descobrem que não foi o Luiz Antônio quem matou a neta deles. E outra, nem a filha. E outra, nada se justifica, mas eles ficam sabendo que depois deles, na condição de pais ou de avós, através daquela própria menina que foi estuprada e morta, eles, pais ou avós, nasceram através dela na condição de filha, na condição de irmãos consanguíneos, várias vezes, porque a história ela se desenvolve durante 600, 500, 600 anos. Então eles estão obsidiando Luiz Antônio por algo que aconteceu há 500 anos atrás. Sendo que
até o Luiz Antônio já reencarnou no lar consanguíneo deles, na condição de filhos deles. E eles ainda continuam obsidiando um filho consanguíneo que um dia foi deles. Olha a cegueira tamanha de um obsessor. O quanto o obsidiado, de fato, ele é perseguido. Você imaginava isso? Então, ainda que não autorizado por ele, não importa que o perseguido ou obsidiado esteja na carne ou no mundo espiritual, não importa que se lembre ou não da ofensa, não importa que a falta tenha sido cometida nesta vida ou em outras remotas existências, o vingador implacável acaba descobrindo o seu antigo algoz, como que esse oculte sob os mais bem elaborados disfarces. E isso é verdade. Existem vários obsidiados que tentam de toda maneira reencarnar disfarçado para não serem descobertos pelos seus obsessores. Mas eles podem, de certa forma, se ocultarem fisicamente, mas eles não conseguem ocultar-se uns dos outros energeticamente, fluidicamente. E outra, mais cedo ou mais tarde, aquele disfarce vem por água abaixo. E todos são descobertos. Nós vamos para o próximo vídeo.